Você e eu não temos 7 vidas e nem tampouco 2 ou 3 para nos resolvermos em relação à nossa existência. Fique aqui e vamos falar sobre isso. A Bíblia vai nos ensinar de que nós temos apenas uma vida e nós precisamos encontrar urgentemente o sentido para essa vida, para a nossa existência, a fim de que ela seja verdadeiramente uma vida prazerosa, gostosa de se viver e gostosa com a aprovação de Deus, o nosso Pai. É isso mesmo. Nós não temos muitas vidas para tentar. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, de que a nós, seres humanos, está ordenado por Deus, o Criador, o nosso Pai, a vivermos uma só vez. Ou seja, temos uma só vida e após esse tempo natural e terreno, nós teremos um acerto de contas a fazer. Eu costumo dizer que um dos principais equívocos que alguém pode carregar ao longo da sua existência é acreditar ou pensar que é dono da própria vida ou dona do próprio nariz. Não é assim que diz o dito popular? Eu sou dono ou eu sou dona do próprio nariz. Pois é, nem do próprio nariz nós somos dono, porque a Bíblia diz que foi Deus que nos deu esse corpo natural, assim como nos deu uma alma, onde estão as nossas emoções e sentimentos, e nos deu antes do corpo e da alma uma essência espiritual. E todo o nosso ser, como diz Tessalonicenses, versículo 5, versículo 23, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, eles precisam ser cuidados, guardados de forma íntegra para a vinda de Jesus, onde teremos que prestar contas. E eu aproveito aqui para perguntar para você: como está a sua vida? Como está a sua história em relação à vontade de Deus? Se hoje tudo aqui naturalmente falando findasse ou acabasse para você, você teria ou tem plena convicção de que você continuaria vivendo para sempre ao lado de Deus, o Pai? Ao lado de Jesus, o Filho unigênito? Pois é, são coisas que nós precisamos pensar, porque a vida, ela, pela perspectiva bíblica, ela é eterna, não acaba nunca, mas existe um capítulo que acaba, e para alguns já acabou, para outros vai acabar logo mais, e para outros está começando, e eu me refiro à vida natural e terrena que nos foi confiada. Eu não sei, mas você sabe em que altura da vida você se encontra, em que altura dessa vida natural que você está vivendo você se encontra. Mas a chamada de Deus para nós nesse dia é: estamos vivendo de maneira aprovada por Deus, a fim de irmos para os próximos capítulos da nossa existência aprovados e juntos com Ele? A vida eterna é uma garantia de Deus, o Pai, para todos aqueles que estão com a sua vida alinhada à vontade perfeita de Deus. E quando eu falo vontade perfeita de Deus, eu não estou falando de sermos perfeitos. Eu estou falando de andarmos sobre princípios e sob princípios
que vão aperfeiçoar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 7, a Bíblia vai nos contar uma história, uma parábola sobre a construção, a edificação de duas casas. A Bíblia diz que uma foi construída sobre a rocha, e essa rocha é sinônimo dos princípios, dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. E uma outra casa, ela foi construída sobre a areia. E a Bíblia diz que a que está construída sobre a rocha, ela está segura, mesmo em meio às intempéries, aos desafios e às adversidades da vida. Mas a que está construída sobre a areia, ela não está segura e sofrerá as mesmas dificuldades, adversidades ou intempéries que a outra também sofrerá. Mas o resultado de ambas será diferente. Jesus disse que as pessoas que ouvem a sua palavra, os seus ensinos e as praticam, essas são como uma casa na rocha. E outras que ouvem as mesmas coisas, os mesmos ensinos, mas não praticam, não se esforçam para colocar em prática verdadeiramente, são como uma casa na areia. Você é uma casa na areia ou uma casa na rocha? Se você quer se tornar uma casa na rocha, você não pode ficar de fora do treinamento Fundamentos da Fé. Esse é um treinamento prático, dinâmico, gratuito, mas poderoso, que nós, aqui do Colo do Pai, vamos oferecer e ofertar para você, a fim de que a sua vida, ela esteja sobre o fundamento correto, uma fé sobre a rocha. Venha conosco para o treinamento Fundamentos da Fé. Se inscreva aqui embaixo e garanta hoje mesmo a sua vaga. As vagas são limitadas e a próxima turma vai começar nos próximos dias. E nós estamos te esperando. Vida na rocha, casa na rocha, vida na areia, casa na areia. Você está vulnerável ou você está seguro? Seguro estão todos aqueles que estão aliançados, que estão andando segundo a vontade de Jesus, o Filho unigênito de Deus. E é por meio de Jesus que nós garantimos a nossa vida pela perspectiva eterna. Não existe garantias de vida eterna desassociadas de Jesus, o Filho de Deus. Olha o que diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, e por sinal, esse é um versículo muito conhecido, que diz o seguinte, que ele amou o mundo, as pessoas que estão no mundo de uma maneira tal, que entregou-se a si mesmo a fim de dar a elas a garantia da vida eterna. Olha um outro versículo que também está lá em João, agora mais especificamente no capítulo 6, no versículo 47. O próprio Jesus disse o seguinte: na verdade, eu vos digo, que aquele que crê ou aquela que crê em mim terá a vida eterna. Eu quero ir finalizando esse vídeo de hoje dizendo para você que Deus, quando olha para nós, Ele idealizou que a nossa vida seja para sempre com Ele, incluindo o episódio ou o capítulo terreno e natural que estamos vivendo. Não podemos pensar que
vamos conseguir garantir a vida eterna aos 48 do segundo tempo, ou como aconteceu lá com o ladrão da cruz, lembra? Nos minutos e momentos finais da sua vida, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Rei soberano, o Salvador da sua história e da sua existência, e ele mesmo ali, no finalzinho, ele reconhecendo, confessando Jesus como sendo aquele que tem autoridade sobre a vida, ele garantiu, sim, a Bíblia diz, mas ele deixou de viver tudo o que podia ter vivido segundo a vontade de Deus antes. Nós não precisamos andar no modelo do ladrão da cruz, né? Nós precisamos andar no modelo daqueles que estão dispostos a viver uma vida com sentido, com propósito e uma vida plena com a aprovação de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos entregar as nossas vidas ao cuidado de Jesus. Vamos fazer isso agora? É simples, é rápido, mas é eficaz. Basta você crer. Deixa eu orar com você. Pai, nós reconhecemos que a nossa vida, ela só tem sentido e ela só tem garantia de uma vida eterna se ela for vivida segundo a orientação de Jesus, o Salvador dos homens. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Eu quero entregar a minha vida mais uma vez e quero entregar também, em concordância com esses que oram comigo, a vida deles aos teus cuidados. Que esse possa ser um dia poderoso de experiências junto contigo. Abrimos o nosso coração mais uma vez para ti, Senhor Jesus, e reconhecemos quem tu és, confessando que tu és o único e suficiente mediador e salvador para os homens. E por isso, nos entregamos a ti mais esse dia. Amém. Que bom ter você aqui. Foi maravilhoso. Te esperamos mais uma vez amanhã no colo do Pai. Shalom.